A Segunda Guerra Mundial, que se iniciou em 1939, foi um conflito global devastador. As tensões acumuladas do Tratado de Versalhes e a ascensão de regimes totalitários levaram ao colapso da paz. Conflitos em várias frentes, como na Europa e no Pacífico, moldaram o destino do mundo. A guerra terminou em 1945, deixando um legado de destruição e a necessidade de reconstruir a ordem internacional. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945 e envolveu várias nações do mundo, incluindo as principais potências mundiais, divididas em dois grupos: os aliados, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. O conflito começou em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha, e terminou com a rendição incondicional da Alemanha e do Japão em 8 de maio de 1945, dia da vitória na Europa, e 15 de agosto de 1945, dia da vitória sobre o Japão, respectivamente. Causas. Tratado de Versalhes. O tratado que encerrou a Primeira Guerra Mundial impôs duras penalidades à Alemanha, o que gerou ressentimento e descontentamento entre os alemães. Crise econômica global. A Grande Depressão dos anos 1930 agravou as condições econômicas e sociais em muitos países. Ascensão do nazismo. A subida de Adolf Hitler ao poder na Alemanha em 1933 e suas políticas agressivas de expansão territorial. Fascismo e militarismo. A ascensão de regimes autoritários na Itália e no Japão. Principais eventos. Invasão da Polônia, 1939. A invasão da Polônia pela Alemanha marcou o início da guerra. Batalha da Grã-Bretanha, 1940. A Luftwaffe alemã tentou conquistar o controle dos céus britânicos, mas foi derrotada. Invasão da União Soviética, 1941. A Alemanha lançou a Operação Barbarossa, uma invasão da União Soviética que se tornou um dos frontes mais sangrentos da guerra. Ataque a Pearl Harbor, 1941. O Japão atacou a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, levando os jazeus a entrar na guerra. Batalha de Stalingrado, 1942-1943. A vitória soviética em Stalingrado marcou um ponto de inflexão na guerra. Invasão da Normandia, os aliados invadiram a França ocupada pela Alemanha. Batalha de Berlim, 1945. As forças soviéticas capturaram Berlim, a capital alemã. Consequências. Perdas humanas. Estima-se que entre 50 e 80 milhões de pessoas morreram durante a guerra. Destruição. Muitas cidades e infraestruturas foram destruídas. Reorganização geopolítica. O mundo foi reorganizado com a criação das Nações Unidas e a Guerra Fria entre os EU e a União Soviética. Desenvolvimento nuclear. A guerra acelerou o desenvolvimento de armas nucleares. Essa foi uma visão geral da Segunda Guerra Mundial. Você gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico? A economia global sofreu significativamente durante e após a Segunda Guerra Mundial. Aqui estão os principais impactos. Durante a guerra, 1939 e 40, mobilização de recursos. Países beligerantes mobilizaram recursos para financiar esforços de guerra. Inflação. Aumento da demanda por bens e serviços levou à inflação alta. Racionamento. Governos implementaram racionamento de alimentos, combustíveis e outros bens essenciais. Desindustrialização. Países ocupados ou destruídos perderam capacidade produtiva. Comércio internacional. Comércio global diminuiu significativamente devido a bloqueios navais e destruição de infraestrutura. Consequências econômicas imediatas. 1945 a 47. Destruição em massa. Cidades e infraestrutura foram destruídas, especialmente na Europa e Ásia. Perdas humanas. Milhões de mortos e feridos afetaram a força de trabalho. Deslocamento de populações. Milhões de pessoas foram deslocadas ou refugiadas. Falta de alimentos. Crise alimentar global, especialmente na Europa. Inflação alta. Preços dispararam devido à escassez de bens. Recuperação e crescimento, com 860. Plano Marshall. EUA investiram os 13 bilhões de dólares na reconstrução da Europa, 1948-1952. Banco Mundial e FMI. Criados em 1944 para promover estabilidade financeira internacional. Acordo de Bretton Woods.
Estabeleceu sistema de câmbio fixo e cooperação monetária internacional. Crescimento econômico. Países como Alemanha, Japão e a EUA experimentaram crescimento rápido. Integração econômica europeia. Criação da Comunidade Econômica Europeia, 1957. Impactos de longo prazo. Globalização. Aumento do comércio internacional e investimentos. Descolonização. Países africanos e asiáticos conquistaram independência. Guerra Fria. Conflito ideológico entre Chile e União Soviética. Crescimento do setor de serviços. Mudança na estrutura econômica global. Desenvolvimento de novas tecnologias. Avanços em áreas como aviação, nuclear e computação. Bibliografia. Recomendada: A Economia da Guerra, de Alan S. Milward. A História Econômica da Segunda Guerra Mundial, de Mark Harrison. O Plano Marshall e a Reconstrução da Europa,